Olá, queridas professoras Luciana e Maria Virgínia. Eu sou Fabiana Ferreira e é com muito prazer que compartilho com vocês esse espaço de reflexão, assim como com todos os companheiros do Simpósio 3, André, Débora, Vinícius, João Francisco, João Paulo e Rodrigo. Trazer à mesa o periódico Liga como um espaço de resistência do sujeito camponês, dos organizadores das ligas camponesas das décadas de 1950 e 1960 e dos operários das grandes cidades brasileiras, significa, para mim, apresentar a real instauração de um discurso outro que se faz pela negação, a repetição do discurso hegemônico sobre a justiça social no campo, que deveria ser promovida principalmente pela emergência de uma reforma agrária radical. Na minha tese, orientada pela querida professora Fabielle Denardi, nós nos preocupamos com os modos de dizer o camponês e suas lutas, entendendo que a luta também se luta com as palavras, pelo significado delas, combatendo, como nos diz Pechet, as litanias dos discursos da classe dominante, que se empenham na deslegitimação da luta, desqualificando aquele que luta, como vimos na nossa tese pela primeira vez, nas palavras de Magalhães, ao referir-se aos campesinos como cardume de homens ociosos, sem domicílio certo, raça cruzada de índios brancos e negros, amantes da vida errante, dados à rapina e à caça, homens de índole cruel que consomem a vida em ódios ou rixas, manada de gente bruta. O periódico Liga foi considerado como um importante instrumento de educação e instrução para os camponeses em busca da consolidação de uma aliança operário-camponesa. Vimos nos discursos do jornal Liga a apropriação das formas pelas quais a ideologia funciona e, a partir dela, a instauração de um movimento de resistência. O jornal Liga, que fala de si e por si, buscou humanizar o camponês, ou seja, dar-lhes instrumentos políticos indispensáveis para que ele se sinta um ser humano, nas palavras de Julião. Tais discursos eram produzidos por sujeitos atravessados pela ideologia dominada, afastando-se dos discursos produzidos pelos veículos de comunicação que reproduzem os discursos de dominação. A classe explorada concebe o periódico Liga como um elemento no processo da luta camponesa que engendra gestos de resistência. E é nele que o imaginário sobre o conjunto dos elementos que tocam o camponês se torce, tanto para fazer furos no discurso hegemônico, a fim de alcançar uma interlocução não camponês, quanto para atingir diretamente o camponês para que ele passe a ter controle tático sobre os seus próprios recursos, com o intuito de reparar as injustiças que lhes eram impostas. O periódico Liga funciona como espaço de conclamação para a luta dos camponeses pela reforma agrária radical. E esse gesto injuntivo vai se marcando na língua de diversas formas. Reforma agrária radical, reforma agrária na lei ou na marra, reforma agrária na lei ou no pau. Por isso, ou para isso, era necessário organizar-se em ligas. Se estas eram ditas pelas elites como sociedades que contrariam a ordem jurídica e a paz pública, orientadora de crimes, organizações de fundo comunista, passaram a ser discursivizadas pelo periódico Liga como uma via de participação política para os camponeses, um tipo de organização do campesinato. Começamos a ver daí a resistência do discurso do campesinato, que interpela diretamente a noção de ruptura, presente como possibilidade de cada discurso, como nos diz Leandro Ferreira. As organizações, portanto, que se viam proscritas, marginais, passaram a ser enunciadas como uma via possível para que a luta pela libertação do camponês se tornasse real. O discurso religioso no periódico Liga, mesmo levando em consideração a devoção dos camponeses a Deus, todo o seu misticismo, substitui em seus enunciados a resignação em nome de Deus pela revolução em nome de Deus. O Cristo foi um rebelado, nos disse Julião, e por isso subiu numa cruz. E é a partir da torção dos sentidos sobre Cristo que ele deixa de ser o Cordeiro de Deus, dado em sacrifício, e passa a funcionar como o maior revolucionário que registra a história. A resistência se manifesta aqui, então, pela mudança, pelo desvio, pela alteração dos sentidos das palavras, como nos afirma Pechet. Lembrando que nos aponta Orlandi sobre o discurso religioso como aquele em que fala a voz de Deus, a voz do padre, ou do pregador, ou, em geral, de qualquer representante seu,
é a voz de Deus. Observamos o seu constante atravessamento no discurso político. Do lugar de padre da Igreja Católica, Padre Alípio de Freitas, um dos editores do jornal Liga, viajava o Brasil fazendo comícios em favor da reforma agrária radical. E não várias vezes, não raras vezes, nessas falas, às quais se dava o nome de sermões, ouvia-se: só a revolução pode libertar o povo brasileiro. O rebanho hoje está perfeitamente consciente e decidido. Fala-se muito em reforma agrária, fala-se ainda em reforma agrária cristã, mas eu vos digo que a reforma agrária tem que ser radical. Do contrário, não será nem reforma agrária e muito menos cristã. O que a Santa Sé estabelecia à época como conduta para os fiéis cristãos católicos era a interdição de que eles pertencessem a partidos comunistas, por a estes serem atribuídos a pecha de materialistas e anticristãos. Nos discursos do Diário de Pernambuco, por exemplo, jornal conservador de Pernambuco, todo o movimento de luta pela terra foi nomeado como agitação, subversão, coisa de comunista. Se Padre Alípio conclamava as massas, dizendo que só a revolução pode libertar o povo brasileiro, via-se neste discurso o clamor pela luta, ou seja, um discurso de agitação, coisa de comunista. É esse discurso que faz um furo na ideologia dominante, não reproduzindo os dizeres que são reproduzidos pelos latifundiários. Resistindo a essa reprodução, alinhava-se a uma tendência revolucionária de transformação das relações de produção. Isso representava uma ressignificação do religioso no político. O rebanho, que no discurso religioso cristão católico representa o que se deixa levar, deixa-se conduzir, deixa-se pastorear, no discurso do periódico Liga, enunciado por um padre católico, é determinado como consciente e decidido. Enuncia-se, pois, os fiéis, o povo, por oposição a como a Igreja Católica diz o rebanho. Resistir à noção de condução, à imposição de que o povo precisa ser levado, tutelado, em grande parte resistência ao capitalismo, que usa a estratégia do cerceamento à autonomia das classes dominadas a fim de mantê-las inertes. Quando se tosse, muda-se, desvia-se o discurso religioso, afeta-se o domínio do saber político, como mais um gesto de resistência. Pechanos afirma que as ideologias dominadas não se formam em nenhum outro lugar, a não ser na própria localização da dominação, nela, contra ela, através das falhas e dos tropeços que a afetam incontornavelmente. Portanto, do lugar da dominação que o discurso religioso do jornal Liga responde ao discurso religioso hegemônico, provocando novamente quebra no ritual, negando a existência de uma reforma agrária cristã. Essa suposta reforma agrária sadia, justa e feliz. É no discurso do jornal Liga uma não reforma. A reforma agrária tem que ser radical. Do contrário, não será nem reforma agrária e muito menos cristã. Já que o Cristo é um rebelado, é um revolucionário. Então, reforma agrária que não é resultado de revolução, além de não ser reforma, não condiz com o que significa ser cristão. É, pois, nos pontos de fragilidade, falhas, fraturas da ideologia dominante que surgem os lugares que também são pontos da ideologia dominada. Com todas as dificuldades relativas à sua forma de inserção na sociedade capitalista, o campesinato que aqui acompanhamos em sua caminhada ousou se revoltar. Ousou tomar a palavra e fazer dos sentidos estabilizados sobre si, suas lutas, outro sentido. A luta daqueles dias não foi resultado linear de outras lutas que a precederam. Tampouco as que a sucederam trouxeram dela resultados cumulativos. Mas uma coisa ficou marcada. De todas as lutas, revoltas, revoluções no capitalismo, a paz e o equilíbrio são fruto da aceitação das condições miseráveis que o sujeito possui. É fruto do silêncio dos camponeses que no periódico Liga puderam falar e inaugurar uma história por eles contada e que ecoa até hoje entre nós. Muito obrigada.